Bom dia, gente, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, capítulo de número 4, versículo de número 1. Evangelho de Jesus, na visão do apóstolo João, capítulo 4, a partir do verso 1. Enquanto você abre, eu quero agradecer ao pastor Jarmute e essa igreja por me dar o privilégio de estar aqui com vocês essa manhã, adorando a Deus. Como ele disse, eu estou passeando, descansando, uma mini férias, né? Alguns dias de descanso. Eu completei no sábado 21 anos de casado. Olha, quase que eu erro, hein? Eu estava olhando o culto lá no hotel. Não errei não, tá, amor? Acertei. 21 anos de casados. Mais 7 anos de namoro, então a gente está pastoreando agora uma filial da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, do pastor Jaime Soares, uma filial na zona sul do Rio de Janeiro, no bairro do Leblon, é o metro quadrado mais caro do Brasil, e a gente está num desafio, como o pastor disse, né? O problema não é ter dinheiro, o problema é quando o dinheiro tem, e lá o dinheiro tem muita gente, e a gente está fazendo a obra de Deus, como Deus nos posicionou para fazer, e glorificamos a Deus por tudo. Eu escolhi passar o aniversário de casamento nessa cidade porque aqui eu tenho muitos amigos, já frequento a Curitiba há mais de 10 anos, vim muito pregar aqui nos congressos da Assembleia de Deus, a sede, né, Assembleia de Deus e as filiais. Então fiz muitos amigos. Agora eu venho e não preciso mais ficar em hotel, tem casa para, vocês falam pousar, né? É engraçado isso, pousar. Para nós carioca, quem pousa é o avião. Mas eles falam, pousa lá em casa e tal, tudo bem. E aí nós tiramos uns dias de descanso, viemos passear, comemorar o aniversário de casamento e rever. Agora é brota? Não, o carioca fala brota lá em casa, né? E para vocês deve ser estranho, porque brotar é planta, né? Então, tá tudo certo. O Brasil é imenso, né? E nós escolhemos vir porque a gente mata a saudade dos amigos, rever alguns companheiros. Amanhã de manhã já volto para o trabalho, volto a fazer vacina. Eu sou pesquisador da Fiocruz e tem uma lista de experimentos lá me esperando. Mas ainda tem hoje para curtir, ainda tem o almoço, ainda tem a noite. Glória a Deus por tudo. Você abriu sua Bíblia, João, capítulo 4, verso de número 1, diz assim a palavra de Deus. Quantos acharam? Até aqui também a mídia ajuda a gente nesse sentido. Diz assim a palavra de Deus. Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse mais os seus discípulos, saiu da Judéia e voltou novamente para a Galiléia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Até aqui, Pai, essa é a Tua palavra, nós estamos a Teu dispor, Senhor. Esta é a Tua igreja, este é o Teu povo, nós somos Teus, estamos aqui reunidos no Teu nome, glorificamos a Ti, bendizemos o Senhor com louvores, ofertamos ao Senhor com a nossa gratidão, com a nossa primícia, com a nossa oferta e agora Te pedimos, fala conosco, Pai, que a Tua palavra seja ministrada, que os corações estejam abertos, que o Teu povo saia daqui abençoado por Ti, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Cansado da viagem. Esse é se eu pudesse dar um tema para essa manhã, seria esse. Cansado da viagem. O texto diz que Jesus está indo de um lado ao outro, está indo de uma cidade a outra. E o texto vai dizer que era necessário ele passar por um outro caminho. E essa necessidade de passar por um outro caminho deixou ele mais cansado, porque ele está atravessando de um ponto ao outro. E lembrando que nessa época não tem Uber,
não tem motocicleta, não tem carro. É viação canela, como a gente fala lá no Rio, né? Viação canela é ir a pé, é um percurso longo. É uma distância de uma cidade a outra, de uma ponta a outra. E o texto vai dizer que no meio do caminho, Jesus fica cansado. E quando ele fica cansado, ele se assenta na boca do poço, na porta da cidade, diante do poço. E ali ele vai ter um diálogo com uma mulher e a gente já sabe a história, você sabe essa história. Ele vai se relacionar com uma mulher samaritana, ela vai começar a história falando que eles não podem se falar porque ele é judeu e eles não se falam, e quanto mais que ele é homem, ela é mulher. E o texto vai desenrolando e Jesus pede um pouco d'água porque está cansado, Jesus pede um pouco d'água e ela diz que ele não podia pedir ela porque ela é de outro povo e os povos não se dão. É tipo Coxa e Atlético, né? Mais ou menos isso. Lembrando, abrindo um parênteses aqui, o Coxa ganhou ontem, né? Do Vila Nova também, né, gente? Tô brincando. Eu fui na casa de um paranaense, de um coxa branca, e ele estava lá feliz da vida, comemorando que o Coxa ganhou, e ele me mandou uma mensagem hoje de manhã, dizendo que só para me lembrar que o meu Vasco da Gama foi eliminado ontem da Copa do Brasil, e o Atlético Mineiro passou. Mas, enfim, eles não se davam porque são povos inimigos, estranhos, diferentes, as culturas são diferentes. E o texto vai continuar dizendo que Jesus fala para ela que se ela soubesse quem pedia, ela que pediria, e ela fala que ele não tem como tirar água, porque o poço é fundo, e depois ele fala que vai dar água viva para ela, e ela se interessa e pede a água, e ele fala, olha, então chama o teu marido que eu vou dar para vocês dois, e ela fala que não tem marido, e ela reconhece que ele é profeta, e o assunto já começa a sair de água natural e entra para um assunto de adoração, e ela fala que uns adoram no monte, outros no templo, e qual é o lugar correto, e ele fala, olha, nem no templo, nem no monte, mas em espírito e em verdade, e aí ela diz que o Messias vai restaurar tudo, de fato, quando ele voltar, e Jesus fala, não, eu sou o Messias, e aí quando ela tem a revelação do Messias, ela é tão impactada que ela volta para sua terra e ela anuncia Jesus, e os amigos vêm, tem um encontro com ele, eles pedem para Jesus passar mais um período ali com eles, e a cidade é convertida e muita gente reconhece a Cristo. Esse é o contexto. Mas eu quero ficar aqui nesse ponto em que Jesus se sentiu cansado. E ele está numa viagem e o percurso final dele é a cruz, é o Calvário. Ele foi projetado para isso e ele sabe muito bem disso. E ele sabe que ele não tem tempo a perder, mas a viagem que Jesus fez o deixou cansado. E é sobre isso que eu quero pensar nessa manhã. Como eu estou de férias, num período de descanso, quando o pastor pediu para eu estar aqui falando no lugar dele, por causa da sua garganta, essa reflexão me veio à mente. O que é que a gente faz quando a gente cansa? O que é que nós fazemos quando o cansaço nos sobrevém? Porque cansar aqui não é o problema. Não pense você que você é uma pessoa fraca espiritualmente falando. Não pense você que você é uma pessoa frágil fisicamente falando, porque tanto espiritualmente falando como fisicamente falando, nós, seres humanos, cansamos. Porque somos natural. E olha que interessante, se o Filho de Deus cansou, quem somos nós para não cansar? O problema aqui não é estar cansado ou não estar cansado. Porque muitas das vezes a gente sempre quer se mostrar forte. A gente sempre quer mostrar uma postura de que está tudo bem, de que está tudo certo, e que eu não estou passando problema, e de que a minha vida está dando tudo bem, tudo legal. Não, tem momentos da vida que a gente cansa. A viagem que Jesus estava fazendo cansou ele. E assim como a viagem cansou Jesus, a viagem da vida também cansa. A nossa viagem da vida, ela cansa a gente. A rotina do trabalho, por melhor que seja essa atividade que você faça, ela cansa. A rotina do casamento, por melhor que seja esse matrimônio, ela cansa.
o ministério pastoral, por maior chamado que seja, ele cansa. E aí o problema não é cansar do ministério, não é cansar do casamento, não é cansar da família, não é cansar dos filhos. O problema é o que eu faço quando o cansaço chega. Amém ou não amém, igreja? Então a gente aprende com Jesus que o problema não é cansar, porque o Filho de Deus cansou. E o interessante é que quando ele cansa, ele tem uma resposta para nós, e a resposta dele está na sua ação. Ele cansa e não desiste da viagem. Ele cansa e não volta para trás. Ele cansa e não cancela os planos e retrocede para o seu ponto de partida inicial. Não. Quando ele cansa, ele descansa. Ele se assenta e descansa, e pede água, e se recompõe, e se restaura. E é isso que precisamos fazer quando o cansaço nos chega, nos sobrevém. Quando o cansaço bater a nossa porta, não é para a gente desistir dos projetos, não é para a gente desistir da vida. Quando o cansaço chega, o que a gente precisa fazer é descansar. Amém ou não amém? E é isso que eu estou fazendo esses dias. A gente vem numa rotina muito pesada de igreja. A gente está iniciando a igreja. Nós começamos a igreja praticamente do zero. O pastor presidente, pastor Jaime, ele perguntou: você está morando agora lá naquela região da cidade? Vamos começar uma igreja lá? Eu falei: vamos. E ele falou: vai lá, amém, Deus te abençoe. É uma forma de movimentação dele. Ele falou: eu te abençoo e te envio, e vai ser feliz, Deus é contigo. E nós estamos indo. E a gente começou como célula, fazíamos encontros toda quarta-feira na casa de um pastor batista, da Batista Atitude, que quando ficou sabendo que o pastor Jaime Soares estava pedindo o seu espaço para fazer célula, ele abriu a casa dele com maior amor e gratidão, e nós nos reuníamos lá toda quarta-feira para fazer célula. E o que começou com uma pequena célula foi tomando forma, e a gente decidiu fazer o primeiro culto. E nós tomamos a iniciativa de fazer o culto, mas lembrando que a gente está no bairro do Leblon, e para alugar um espaço lá é uma fortuna. E quando eu fui alugar o espaço, primeiro que não tem lugar grande, na zona sul do Rio de Janeiro não tem lugar imenso. É tudo pequeno, porque é construção antiga. E aí, para achar um lugar grande, ou é hotel, ou é cinema, ou é teatro, ou é auditório de algum hotel. E os lugares que eu fui, os preços eram absurdamente caros. E aí, quando eu falava que mesmo assim ia pagar o valor, a pessoa perguntava: mas o que você vai fazer aqui? Qual é o evento que você vai fazer? Eu falei: vou fazer uma reunião. Mas reunião de quê? Uma reunião cristã. Mas cristã qual? Uma reunião evangélica. A gente vai fazer um Pentecoste aqui, a gente vai glorificar Jesus, exaltar o nome do Senhor. Não, aqui a gente não quer isso. Mas eu pago. Não é sobre valor, é sobre propósito. A gente não gosta da igreja evangélica. Para nós, vocês são ignorantes, sem estudo, e o pastor quer roubar o dinheiro de todo mundo. Esse é o conceito que o rico da zona sul do Rio de Janeiro tem sobre a igreja evangélica. E nós achamos um espaço, e alugamos o espaço, e a gente pagava um valor alto para entrar naquele lugar e fazer o culto, e alugava o som, porque a gente não tinha som, alugava o som, alugava o espaço, entrava lá, e como era muito caro, a gente só conseguia fazer um culto por mês. Então, um culto em cada mês a gente fazia. E fizemos isso de maio de 22 até outubro de 23. Maio um culto, junho um culto, julho outro culto, agosto. Cada mês a gente fazia um culto, porque era uma fortuna de dinheiro para fazer, para alugar o evento, para alugar o espaço, para alugar o som. E o pessoal foi chegando, a igreja foi amadurecendo, as pessoas foram conectando, e as pessoas pediam: poxa, pastor, não dá para fazer mais um culto? A gente vai congregar aqui uma vez no mês e outro domingo a gente vai aonde? E eu falei: olha, a gente não tem grana, a gente não tem acesso, a gente não tem... E Deus oportunizou para a gente o Clube Monte Líbano, é um clube de libaneses, e eu tenho um amigo que é sócio do clube, conversou com
a administração do clube, eles abriram espaço. Nós entramos e passamos de outubro do ano passado até hoje, fazer cultos todos os domingos para a glória do Senhor. Anunciando que Jesus cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu, independente da conta bancária da pessoa. Amém? Só que essa movimentação, por mais apaixonante que seja, porque implementar uma igreja é maravilhoso, implementar uma igreja é gostoso demais, é eventos, é desafiador demais, é você se lançar no escuro, é você botar o pé e não ter dimensão do que Deus vai fazer. Já teve domingos que nós entramos para fazer o culto. A gente alugava o espaço uma vez por mês, mas a gente tinha que agendar isso durante o ano inteiro, porque senão o espaço seria alugado para outra coisa, a gente não teria o espaço para fazer o culto. Então a gente alugava o culto e ia pela fé. Já teve mês que a gente entrou o culto com R$0 e a gente terminou o culto com R$0. Mas Deus supriu toda a necessidade para pagar o espaço, para pagar o som, para pagar. O tesoureiro ficava maluco, pastor. Chegou para mim e falou: pastor, esse mês não tem como fazer o culto, não tem dinheiro para pagar o aluguel do espaço, não tem dinheiro para pagar o som. E eu falava para ele: irmão, a obra é de Deus, a obra não é minha. Mas quando ele virava as costas, eu falei: Jesus, meu Deus, Senhor da glória. E eu lembro como se fosse hoje, a gente entrou no culto sem o dinheiro do aluguel. E o aluguel é caro, irmãos. Estou falando de Leblon, Rio de Janeiro. E no culto, a oferta saiu e a gente pagou o espaço e pagou o som. Só que isso, por tão maravilhoso que seja, ao mesmo tempo que é desafiador, é apaixonante, é lindo viver isso, isso cansa. Porque o ministério pastoral cansa demais. Você conduzir a sua casa, a sua família, com alguns problemas, alguns desajustes, isso cansa. Criar um filho na adolescência, na juventude, cheio de desafios, cheio de porquês, cheio de questionamentos, cheios de desafios, isso tem uma hora que cansa. A viagem da vida cansa, assim como a viagem de Jesus cansou ele. O problema não é cansar, o problema é o que a gente faz quando a gente cansa. Então eu vim aqui nessa manhã dizer para você: se você está cansado, se você está fadigado, se você está sobrecarregado, essa manhã é uma manhã de restauração. Assim como Jesus foi restaurado da sua viagem, há uma palavra de Deus nessa manhã para restaurar você. Há uma palavra de Deus nessa manhã para restaurar a tua vida, restaurar a tua família, restaurar o teu casamento, restaurar o teu ministério. E você não precisa desistir da viagem, você não precisa abandonar o percurso. Quando você estiver cansado como você está hoje, o melhor lugar para se assentar é junto ao poço das águas vivas de Deus. Quantos recebem essa palavra, pode dizer amém? Então, quando Jesus cansou, ele sentou no poço, porque ele sabia que ali tinha água. E quando ele senta, vem uma mulher, e é o contexto que eu já expliquei. E é interessante, irmãos, porque olha que conexão divina. Jesus, mesmo cansado, mesmo afadigado, ele senta e o pedido dele é o que ele pede para a mulher? Água, porque ele está cansado, ele está com sede. Então ali Jesus só está pensando na sua necessidade. A mulher chega e ele fala: me dá um pouco d'água. Você pode me dar um pouco d'água? Estou cansado, estou sobrecarregado, estou fadigado, eu estou indo para a cruz, eu sei o meu propósito, mas isso daqui tem uma hora que cansa, então você pode me dar um pouco d'água? Só que o cansaço de Jesus não impede ele de cumprir o chamado. O cansaço de Jesus não impede ele de servir ao próximo. E já que vocês estão no ano de servir,
Vamos aproveitar e falar um pouco disso? O cansaço de Jesus não impede ele de ministrar sobre a vida da mulher, não impede ele de mudar a história da vida dela, não impede ele de se revelar para ela quem ele é de verdade. O cansaço de Jesus, quando ela começa a falar, Jesus descobre que ela tem mais necessidade que ele, que ela está mais cansada que ele, que o problema que ela tem de relacionamentos perturbados de vários homens, que o que ela está agora também não é dele, o fato dela ir à tarde tirar água e as mulheres normais da cultura dela irem de manhã, isso deixa essa mulher extremamente cansada, fadigada, destruída, arruinada, cansada, e ela está indo também cansada ir tirar água, e Jesus também cansado, esperando ela dar água para ele, e quando ela começa a falar, ele começa a entender que o cansaço que ele tem não pode impedir ele de manifestar a glória dele mais uma vez sobre aquela mulher. E mesmo cansado, ele inverte o diálogo, ele muda a conversa e ele começa a levar a conversa para um lugar de adoração. E quando ela começa a dizer que ela acredita que o Messias vai restaurar todas as coisas, ele mesmo cansado, mesmo afadigado, ele vira para ela e fala: mulher, eu sou o Messias, eu tenho água viva para restaurar você. Eu estou cansado, mas mesmo cansado, eu quero ministrar sobre a tua vida, que eu sou o Filho de Deus, eu sou aquele que vocês esperam, eu vou restaurar todas as coisas, e eu estou aqui para dizer para você, que eu restauro a tua vida, eu restauro a tua fé, eu restauro a tua pessoa. Volta para casa e vai ser feliz, e nunca mais você vai ser taxada como uma mulher sofrida, uma mulher cansada. Você teve a revelação do Filho de Deus. Ele não estava cansado. Ele poderia simplesmente falar assim: olha, hoje não, tá? Hoje estou por aqui. Hoje não dá. Hoje eu só quero um copo de água. Se você me der um copo de água, eu estou feliz. Irmãos, a gente não pode deixar que o nosso cansaço impeça a gente de continuarmos sendo agentes de transformação na vida de pessoas. Você recebe essa palavra, pode dizer amém? Imagina o pastor, se ele chega aqui domingo e fala assim: olha, hoje eu não quero atender ninguém, estou cansado. Ele teria as razões dele? Sim, porque ele é humano. Eu teria as minhas razões? Claro. Você, na sua atividade, você não poderia virar e fazer isso? Tranquilo. Quando a gente chega cansado do trabalho e a gente abre a porta, quem tem filho pequeno vai saber isso muito bem, a criança chega e pula no teu colo e fala: vamos brincar. Filho, você não sabe como foi o dia do papai. A criança vai falar assim: não sei, também não quero saber, pai. Olha, vamos brincar aqui. A minha sobrinha, ela passava uns tempos no Rio de Janeiro com a gente. Ela foi morar na Bahia e ela passava todas as férias com a gente no Rio, e quando ela vinha era um fervo. Minha sogra uma vez comprou dezenas de brinquedos, se endividou toda no cartão de crédito, comprou a Barbie nova, comprou o carrinho novo, comprou não sei o que novo, comprou não sei o que lá novo. E a criança chegou do aeroporto, chegou em casa, e a primeira coisa que ela fez, ela passou pela casa da avó, e a avó abriu a porta e falou assim: ah, neta querida, aqui quanto brinquedo eu comprei para você. Ela passou direto, ela foi lá na minha casa e falou assim: tio, você pode me levar na árvore que o senhor falou que eu ia conseguir subir esse ano? Olha só, gente, ela foi embora, as férias do ano anterior acabou e ela não conseguia subir na árvore, que o galho era maior que ela era pequena. E eu fiquei instigando ela a subir, ela pulava, não conseguia, e eu prometi para ela, você fala: no ano que vem, quando você voltar, você vai estar maior e você vai conseguir subir. Isso eu falei em janeiro. Ela passou o ano inteiro pensando nisso. E quando janeiro do outro ano chegou, ela foi para o Rio de Janeiro, e a primeira coisa que ela fez: tio, me leva na árvore que agora eu vou conseguir subir. Quando ela falou isso, eu estava extremamente exausto, cansado de um dia corrido. Eu poderia muito bem virar para ela e falar: sobrinha amada, querida, hoje não. Hoje o titio está... Mas eu lembrei que o meu cansaço
não pode interferir na bênção da vida da minha sobrinha. Então, mesmo cansado, eu recuperei forças. Mesmo cansado, eu recuperei energia. Falei, vamos lá, o Titi vai te levar lá. Só que tio, quando leva para subir na árvore, não é só botar lá e a criança subir, né, irmão? O tio tem que subir na árvore também, sim ou não? Porque senão a criança vai cair lá de cima. Então, ela subiu na árvore, eu subi também, cansado do dia, cansado da rotina, mas não abri mão de servir a minha sobrinha quando ela precisou da minha presença. Quantos estão entendendo essa palavra? Pode dizer amém. Você está cansado, você não pode deixar que o teu cansaço interrompa a tua missão de pai nessa casa. Mulher, você está cansada, amém, mas o seu cansaço não pode tirar a tua posição de coluna dessa família. Você é que sustenta essa casa. Você é que sustenta toda essa estrutura. Você é a mulher sábia que edifica essa casa. Pastor, mas eu estou cansada. Pastor, mas eu tenho anos que eu não tiro férias. Pastor, lá no meu trabalho, meu patrão me persegue. Pastor, eu estou cheio de problema sentimental. Eu estou cheio de complexo. Eu sei. Você está cansada, eu também, todos nós. A vida ficou uma correria doida depois da pandemia. Todo mundo está acelerado demais, está todo mundo cansado. Só que o cansaço não vai nos tirar a oportunidade de sermos bênção na vida das pessoas. Nós estamos cansados, nós não vamos desistir da vida. Nós estamos cansados, nós não vamos desistir do casamento. Nós estamos cansados, nós não vamos desistir do ministério. Nós estamos cansados, nós vamos assentar junto ao poço, porque nós cremos que tem água viva de Deus saindo, brotando, para restaurar a mim, restaurar você. Eu vim aqui nessa manhã profetizar sobre a sua vida. Há uma água viva de Deus para restaurar você, restaurar o seu mês, restaurar a sua semana, restaurar o seu ano de 2024. Ele não termina da mesma forma que começou. Pastor, eu comecei o ano cansado. Você vai terminar o ano restaurado, porque nessa manhã tem água viva de Deus jorrando desse altar em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, aplauda Ele, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós viemos descansar, viemos curtir a mini férias de casamento. Só que quando chega aqui, tem um amigo que pede para ir lanchar, tem um outro amigo que pede para ir ver a casa que acabou de comprar, tem o outro que o filho nasceu, e você tem que, mesmo cansado, você veio descansar do casamento, mas mesmo cansado você vai. E no sábado nós fomos a um enterro, uma amiga partiu, e olha que oportunidade de Deus. Se eu não estivesse aqui, eu não teria oportunidade de estar no velório, eu estaria no Rio de Janeiro fazendo as minhas atividades diárias, mas Deus oportunizou a gente de estar aqui. E a pessoa partiu e a recepção, a despedida foi no sábado. Ontem, nós fomos lá, participamos. E é gratificante para a família, gratificante para a mãe, ver uma pessoa querida, presente, que veio de outra cidade, veio de outro estado. Irmãos, não deixe o cansaço roubar o melhor de você, aquilo que Deus colocou na sua mão, que é o ato de servir pessoas. Sirva na sua casa mesmo cansado. Sirva a sua família mesmo cansado. Sirva a sua esposa mesmo cansado. Sirva a sua igreja mesmo cansado. Porque Jesus não se negou a ministrar sobre a vida da mulher. Jesus mudou a história da vida dela. Jesus se manifestou sobre ela e revelou para ela o que não revelou nem para Herodes. Revelou para ela o que não revelou nem para as autoridades religiosas. Todo mundo perguntava, vem cá, você é ou não é o Messias? Fala logo, você não sabe que eu tenho poder para te livrar, para te prender? Me fala, você é ou não é o Messias? E ele respondia o quê? Tu está dizendo, eu não estou dizendo nada. E para uma mulher simples, porém cansada da vida, dos relacionamentos mal resolvidos, dos comentários na vizinhança de que ela estava com um amante, uma mulher cansada, quando vai buscar água, Jesus revela para ela, mulher, eu sou o Messias, eu sou o Messias, eu que falo contigo. E quando ela fala isso, quando ele fala isso,
os olhos da mulher se abrem. Imagina você ouvir da boca do próprio Jesus: eu sou o Messias. Quando a mulher escuta isso, vamos pular para o versículo 28, para a gente orar essa manhã. João 4, 28. Olha que interessante isso aqui. 28. Capítulo 4, versículo 28. Então, quando ela escuta isso, quando ela tem a revelação do Filho de Deus, quando ela escuta o que os profetas 450 anos passaram anunciando, que viria o tempo em que Jerusalém seria restaurado e que todas as coisas seriam restauradas para a glória de Deus, que o Messias, o Emanuel, o enviado, viria sobre a terra para restaurar todas as coisas. E quando a promessa está ali diante dela, se revelando para ela que Ele é o Filho de Deus, aquilo é tão forte dentro dela, aquilo mexe tanto com o emocional dela, que ela tem uma ação, uma atitude, uma reação. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo. Então veja, ela saiu de casa para buscar o quê? Água. Quantos litros de água cabem num cântaro? A galera que é boa aí de EBD vai responder isso. Quantos litros cabem? Eu não pesquisei. Achou? Quanto? Vai lá, gente, vê aí no Google. Quantos litros de águas cabem num cântaro? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Valendo o lanche no final, quem dá mais, dou-lhe. Ah. Ah lá, achou? Quanto? 2 litros? 12? 12,8. 2? Um fala 2, um fala 12. Vamos fazer uma média então, somar os dois, dividir por 2. 14 dividido por 2, 7. 7 litros, podemos fechar assim? Nem 2, nem 12. 7 litros. Ou 2, ou 12, não importa. Você vai entender agora e a gente vai orar nessa manhã. E eu creio que Deus tem restauração para a tua vida, no nome de Jesus. Olha isso. Quando ela descobre a revelação de Jesus, isso, o louvor já pode vir. Quando ela ouve que Jesus é o Messias, ela saiu de casa para buscar água. E nessa cultura, nessa época, são as mulheres que vão tirar água. Então ela vai tirar água e tem uma turma na cidade esperando. E água é essencial para a vida. Eu, como biólogo, posso dizer isso de carteirinha. Por que os cientistas querem achar água em Marte? Porque se achar água lá, é uma suposta proposta de que tenha vida. Porque a vida começa a partir da água, biologicamente falando. Então, água é essencial para a vida. Água é tão essencial que 70% do teu corpo é água. Água é tão essencial que tem água dentro de você, tem água nesse ambiente de umidade, tem água no céu, tem água no mar e tem água embaixo da terra, nos lençóis freáticos. 70% do teu corpo é água. Você fica vários dias sem comer comida sólida, mas você não consegue ficar no máximo 2 dias sem beber água, porque o teu organismo começa a sentir sede, teu organismo começa a ressecar por dentro. Você não só bebe água constantemente, porque todo o alimento que a gente come já contém água, e aí supre a nossa sede e a nossa necessidade de H2O. Mas água é essencial para a vida. Ela vai buscar água para cozinhar, dar aos animais, lavar roupa, lavar louça, sobreviver, beber. Ela está indo em busca do que é essencial. Ela está indo em busca do que é primordial para a vida. Mas quando ela tem um encontro com Jesus, quando o Emanuel se revela para ela, o que é essencial passa a ser segundo plano.
Porque ela volta para casa não mais com a água física, ela volta para casa com a água viva. E quando ela chega na cidade, ela fala: achei a água. Mas cadê o cântaro? Achei a água, rapaz. Mas cadê o cântaro, mulher? Estou com sede, os animais, a comida. Cadê a água? Tu não foi buscar água nesse calor, nessa hora da tarde. Cadê o cântaro? Eu encontrei a água viva. E ele se manifestou dentro de mim. E eu quero transmitir isso para vocês. Venham comigo, venham comigo. Eu encontrei o Emanuel, eu encontrei o Messias. Agora, ela não poderia ir para casa, mesmo com a revelação de Jesus, ela não poderia voltar para casa com o cântaro, sim ou não? O cântaro era dela. A água foi ela que tirou. Ela mesmo disse para Jesus: o Senhor não tem balde, o Senhor não tem corda, o poço é fundo, como é que você vai tirar? Eu tenho. Eu trouxe balde, eu trouxe corda, a água que eu tirei é minha, o cântaro é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Eu tenho a revelação do Messias e eu vou voltar para casa com a água viva e com a água física também. Sim ou não? Agora, por que ela deixou o cântaro? Entendeu ali, ó. Sabe por que ela deixou o cântaro? Vamos voltar lá no versículo 4 que nós lemos. Versículo 6. Versículo 7. Capítulo 4, versículo 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse o quê? Dai-me um pouco. Vou perguntar para você, qual o volume de água que você bebe quando você está com sede? 500 ml? Suficiente? 1 litro? 500 ml, 200 ml? Já restaura você por dentro? Já melhora a circulação sanguínea? Já desacelera o batimento cardíaco? Já dá uma respiração mais tranquila? Você já se restaura com 500 ml de água? E você restaura sua postura e continua caminhando. Agora, Jesus pediu para ela um pouco de água. E ela vai embora e deixa um cântaro. Ela não deixou sem querer. Ela não deixou porque esqueceu. Ela não deixou porque ficou tão maravilhada com a revelação e foi embora sem a água. Não, ela deixou porque ele pediu um pouco d'água. E o pouco que ele pede para ela é suprido infinitamente mais. Seja 2, seja 4, seja 6, seja 12, não importa quantos litros cabem num cântaro. O que importa é o que você precisa para tirar o teu cansaço. É um pouco de água. Nesta manhã Deus está dizendo para você: eu não tenho só um pouco de água, eu tenho água abundante, eu tenho água transbordante, eu tenho um cântaro para saciar tua sede. Você não vai ficar cansado para sempre. Nesta manhã eu tenho água viva para restaurar você, restaurar os teus projetos, restaurar o teu casamento, restaurar a tua vida, restaurar o teu ministério. Ei, eu estou pregando para quem está cansado e assume: pastor, eu cansei. Olha, lá em casa está uma perturbação, eu não aguento mais nem voltar para casa, eu estou cansado dele, cansado dela. Ei, nessa manhã essa palavra é para você. Você que está cansado da vida, você que está cansado do teu casamento, você que está cansado da tua rotina, nessa manhã tem água viva de Deus jorrando. Nessa manhã tem água viva de Deus jorrando e vai restaurar você por completo, para a honra e para a glória de Jesus. Se você acredita nisso, dá um salto da sua cadeira. Vamos adorar o Senhor nessa manhã.